E essa notícia que saiu essa semana, esses últimos dias, da famosa rede de lanches que foi proibida de vender o seu sanduíche de picanha em Brasília, porque a única picanha que tinha no sanduíche era o nome, já que o máximo que ela se propunha nas miudinhas letras era sabor parecido com o de picanha, mas se vendia picanha. A lanchonete, depois que essa história foi descoberta e virou repercussão, resolveu tirar o lanche de circulação. Mas antes fosse só ela, né? Eu estava falando num videozinho que eu gravei no Shorts aqui do YouTube e no Instagram sobre o café. Não sei se você sabe disso, eu gosto de café e eu fiquei decepcionado em saber que a maior parte do café que eu penso tomar, na realidade, não é café. São grãos mais baratos, milho, coisas misturadas ali, porque o café bom, na grande parte, é exportado em dólar. Então se aceita torrar o milho, fazer uma cor mais escura tal, e fazer a gente beber misturado com um pouquinho de café, o café mais pobrezinho que sobrou ali da plantação, e a gente paga caro por isso, mas tudo bem, né? No Brasil pode, no Brasil a gente aceita, no Brasil a gente elege há quantos anos políticos com o rótulo rouba, mas faz. Isso já vem lá do Adhemar de Barros, passou pelo Maluf, hoje quem ostenta esse título é o Lula, e assim vai, né? Ou a gente briga por políticos como o Bolsonaro, por exemplo, que se elege propondo pautas, vira 180 graus e para a gente não tem problema. A gente continua chamando de mito. Afinal de contas, o brasileiro aceita, o brasileiro deixa. A gente olha, por exemplo, para os lucros absurdos dos bancos. E aqui não vai nenhum discurso anti-banco, anti-sistema, anti-capitalismo. É só um chamado do bom senso. Como se aceita lucros de bilhões ou trilhões de instituições nesse país, onde a grande maioria das pessoas estão lutando para pagar os juros, que aqui são muito mais altos, à custa de passar fome, à custa de necessidade. Basta você sair pelas principais ruas e capitais, e às vezes até cidades pequenas, e você vai ver a concentração gritante de pobreza que só não toca quem blindou o seu coração e se esconde naquela coisa. Não é comigo, não é culpa minha, é porque quer, tá lá porque merece. Será realmente que merece? Onde é que a gente se perdeu? Onde é que a gente olha para tudo isso e aceita a tal ponto que as marcas, que a política, que vende essa história chamada democracia, e a cada 2 ou 4 anos a gente se esforça para votar acreditando que fulano vai mudar o sistema, quando na realidade o que de fato é democrático nesse sistema de representantes que não são nossos? São representantes de igrejas, de empresas, de bancos, de lobbies, menos do povo. O povo pouquíssimo representado naquilo que nós chamamos de casa do povo. Mas tudo bem, o brasileiro aceita. E quando você olha para esses anos e anos e anos de falta de, não só de investimento, mas de preocupação, de prioridade na educação. E eu já falei em outro vídeo aqui, a educação, eu não limito a educação formal da escola, apesar de também incluí-la. Mas a preparação de pensar, o senso crítico desenvolvido nas pessoas desde cedo. Se de fato fosse assim, será que as coisas estariam como hoje estão? E será que a construção toda desse país ia ser baseada nessa história de que o povo a gente enrola, o povo aceita, o povo compra a ideia que é melhor comprada? Aí você olha para todos os lados, não é só para o lanche de picanha, para a política, para tudo, né? E aí vê uma cultura montada em cima dessa cegueira, em cima dessa distração, e que em momento algum permite que as pessoas coloquem a cabeça para fora e enxerguem o mínimo, e se incomodem, e se inquietem, e reflitam. Porque quando isso acontece, e eu não sei nem se é o caso aqui, mas por exemplo eu estou vindo aqui expor a minha indignação, talvez alguns já se apressam para rotular e dizer, esse aí é comunista, esse aí é capitalista, esse aí é isso, aquilo, está defendendo esse ou aquele, e ou melhor, e não para enxergar o essencial daquilo que está sendo dito, porque na realidade o que eu estou falando aqui está escancarado na cara de todo mundo. E a gente aceita. E quando se impõe uma cultura do engano, do sanduíche que a gente come, a barra de chocolate que antes a gente comprava e vai diminuindo, 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 e o preço continua lá em cima, a gente compra.
E os preços do supermercado, e a gente elege os mesmos políticos acreditando nos discursinhos que se vendem por aí, enquanto a gente é bobo, as coisas vão continuar como estão. Eu não tenho nenhuma ilusão de que eu, indivíduo, né, sou capaz de mudar o sistema, de mudar o mundo. Eu não estou aqui pregando revoluções. Mas eu acho que a sociedade é feita de muitos indivíduos. E se cada indivíduo se subverte nessa ordem, aos poucos, esse corpo entra em um outro paradigma. Assim que acontece no nosso corpo, quando as células se rebelam, né? É a mesma coisa na sociedade. Essa rebeldia, na minha opinião, ela se conecta em não aceitar aquilo que me forçam a pensar, na medida em que eu e a maioria de nós sempre está vivendo entre duas forças. Uma das forças é a força do consumismo, com esse excesso de propagandas, de cantos da sereia, e a força da sobrevivência. Grande parte das pessoas que têm profissão, que trabalha a vida inteira, que são inteligentes, muitas vezes terminam o mês sem saber se vão conseguir pagar todas as contas, porque a luta pela sobrevivência num país que arrecada impostos absurdamente recordistas todo ano. Hoje mesmo eu gravei uma notícia dizendo que o Brasil atingiu o recorde de impostos mais uma vez esse último ano. Enquanto a gente não vê a aberração entre uma coisa e outra, as coisas continuarão como são. Porque para que sejam assim, é importante que eu e você estejamos distraídos. Pensando que um político vai vir nos salvar, pensando que Deus vai vir nos salvar, pensando que a religião, pensando que uma causa, que uma ideia, quando na realidade nada disso vai te salvar, se antes você não colocar sua cabeça para fora dessa bolha e se contextualizar nela. Onde é que eu estou nela? O que eu significo nesse sistema? O que eu proponho entre as pessoas que eu me relaciono, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu priorizo, naquilo que é importante para mim, na mensagem que eu sou. Cada um de nós é uma mensagem na vida, no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, na família. Que mensagem é você? Enquanto você não prestar atenção nisso, enquanto você estiver afogado, né, nas distrações do consumismo ou da sobrevivência, enquanto para você o bom senso e o olhar crítico não forem importantes, enquanto você estiver esperando para o lado de fora da sua salvação, você vai ser mais uma pecinha dessa engrenagem perversa que moe pessoas em detrimento de poucos, que alimenta máquinas riquíssimas e engrenagens riquíssimas à custa de milhões e milhões e milhões de gente sofrendo. A resposta está em você, está nas suas escolhas e, repito, na sua capacidade de se colocar criticamente diante desse contexto que não vai ser resolvido nessa ou naquela eleição, com esse ou com aquele político. Mas antes de tudo, começa na sua capacidade de se colocar humildemente e criticamente nessa sociedade, sabendo que a responsabilidade é sua também.